Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vocês viram que desde a semana passada, Nosso Senhor está tratando a respeito do pão. Pão que alimenta, pão que dá vida. Lembrem que na semana passada nós víamos a multiplicação dos pães. Nosso Senhor, que multiplicava os pães para alimentar o povo faminto, sedento de Deus. É bem verdade que muitas vezes, de um modo errado, nós vemos uma interpretação daquele texto dizendo que o que aconteceu ali foi uma partilha. Não é verdade. O que ali aconteceu foi um milagre. Nosso Senhor ali multiplicou os pães, porque estava prefigurando a Eucaristia. Nosso Senhor ali multiplicou os pães, porque estava prefigurando o pão vivo descido do céu, que Ele nos daria, a Eucaristia, para nos robustecer, para nos alimentar, para nos fazer ficar fortes, para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Hoje, a liturgia segue no mesmo inteirinho, na mesma orientação. Mais uma vez, Nosso Senhor falando do pão, capítulo 6 do Evangelho de João. Vejam que, da mesma forma que o Evangelho da semana passada, nessa semana o povo acorre até Jesus, o povo vai até Ele, e Nosso Senhor ali vai atendê-los com amor, com zelo, com dignidade, e vai alimentar aquele povo. Primeiro, vejam que aquele povo vai até Jesus, vai atrás dele. Só que, indo atrás de Jesus, Nosso Senhor chama a atenção deles. Vocês vieram, estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Vejam que a realidade daquele povo era procurar a Deus para atender às suas necessidades. Que muitas vezes não é diferente do momento da história que nós vivemos, onde muitas vezes as pessoas procuram a Deus só e unicamente porque dele estão precisando. E quando conseguem aquilo que necessitam, meio que deixam Deus de lado e só vão procurá-lo de novo quando dele precisam de novo. Não é certo. É importante que nós tomemos consciência de que devemos procurar a Deus não porque Deus atende às nossas necessidades momentâneas, mas nós devemos procurar a Deus porque verdadeiramente Ele é a razão da nossa existência, porque verdadeiramente Ele é o estrado dos nossos pés, e não pode existir de modo algum nenhuma outra garantia para as nossas vidas senão a fé que nós devemos ter em Deus. Não porque Ele atende às nossas necessidades, mas porque com o Pai e o Espírito Santo Ele nos criou, nos sustenta e nos santifica, e é a razão verdadeira do nosso viver. E Nosso Senhor, depois de chamar a atenção, vai dizer: olha, esforçai-vos não pelo alimento que se perde,
mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Que esforço é esse aqui? É o esforço de caminhando em comunhão com Deus, comungar verdadeiramente a Deus. O esforçar-se aqui é buscar todos os dias levar uma vida correta para comungar. E muitas vezes as pessoas perderam meio que o senso, meio que o sentido. E querem comungar muitas vezes de qualquer modo e de qualquer jeito. Como se tivessem o direito de comungar. A comunhão é para aqueles que se esforçam. Mas se esforçam como? Para viver na graça de Deus. Se esforçam para permanecerem todos os dias na graça de Deus. Se esforçam para vencer o pecado. Se esforçam para serem obedientes a Deus. Se esforçam para que nos momentos de provação não percam a fé. Se esforçam para que nos momentos das grandes dificuldades estejam ali em comunhão com Deus. O pão, o corpo de Cristo, é para esses esforçados. Me desculpem uma expressão chula, né? Mas não é para os folgados, para aqueles que não estão nem aí para a salvação, mas é para aqueles que desejam, que necessitam, que sonham com um mundo melhor, que sonham em crescer em santidade, que desejam ardentemente ganhar a Deus, se salvando e salvando todos aqueles que estão ao redor. É isso aqui que nosso Senhor está falando. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ou seja, não só se esforcem pelas coisas do mundo, mas se esforcem principalmente por aquilo que nos vai fazer viver eternamente, que é a comunhão com Deus. E não existe, minha gente, nada mais importante nas nossas vidas senão a comunhão com Deus. Nada é mais importante que isso. Porque tudo se perde, porque tudo passa, porque tudo se esvai. Mas a minha intimidade, a minha comunhão com Ele é o que vai me fazer perdurar eternamente. Onde eu não vou me perder, onde eu não vou perecer, porque Deus é o meu sustento. E nosso Senhor ainda diz uma coisa interessante aqui. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna. Que alimento é esse? É a Eucaristia, certo? Quem é a Eucaristia? É Deus. Ou seja, o nosso alimento é Deus mesmo. E esse alimento, que é Deus mesmo, permanece até a vida eterna. Vejam que coisa interessante. Aqui no mundo, nós temos necessidades ainda. Mas no céu não teremos necessidade nenhuma. Por quê? Porque Deus nos alimentará de um modo que nada faltará. Porque Ele é a razão do nosso existir. É por isso que no céu ninguém se alimenta, ninguém precisa de saúde, que todo mundo lá já tem. É por isso que no céu ninguém se dá em casamento, somos todos irmãos e veremos como os anjos dos céus.
porque Deus é o nosso tudo e carência nenhuma nós teremos. Não vai precisar ter ninguém do lado, nem para repousar a cabeça, porque repousaremos a cabeça no próprio Deus. Mas aquele povo pergunta assim: mas o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Realizar a Opus Dei. E a resposta de Jesus é: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Mas, finalmente, o que é crer em Deus? Crer em Deus não é acreditar que Deus existe. Isso aqui até o demônio faz. Crer em Deus quer dizer enxergá-lo como nosso tudo, como o bem precioso das nossas vidas, onde nós devemos nos esforçar para cada vez mais ganhá-lo, de modo que Ele será todo meu e eu serei todo dele. Isso é crer em Deus. Isso é acreditar em Deus. Isso é caminhar constantemente na presença de Deus. Mas aquele povo queria um sinal. Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? E aqui ele mesmo responde: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ou seja, ele deixa muito claro aqui: o que vocês necessitam para viver sou eu. O que vocês necessitam para se alimentar sou eu. Se alimentem de mim. Eu sou o seu tudo. É por isso que muita gente não entende quando muitas vezes diz assim: o meu trabalho é a minha vida. Ou a mulher que diz assim: o meu marido é a minha vida. Ou é o marido que diz: a minha esposa é a minha vida. Ou os pais que dizem assim: os meus filhos, eles são a minha vida. E vejam que existe nesse pensamento aqui uma contradição com o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, sobre tudo. Eu devo amar mais a Deus do que a minha esposa, do que o meu esposo. Eu devo amar mais a Deus do que os meus filhos, do que o meu trabalho. Embora todo esse amor é legítimo. É legítimo, é santo. Um marido casado amar sua esposa. É legítimo, é santo. Uma mulher casada amar o seu marido. É santo, é legítimo, é verdadeiro os pais zelarem e amarem os filhos, sim. Mas nada disso é a nossa vida. A nossa vida é Deus. E esse amor, a esposa, o esposo, os filhos, os bens, o trabalho, a profissão, só tem razão de ser e sentido se o amor de Deus vier por primeiro. Porque tudo isso pode nos faltar. Você pode perder
o seu esposo que você tanto ama. Olha as viúvas aí. Você pode perder a esposa que você tanto ama. Olha os viúvos aí. Você pode perder o seu emprego. Olha os desempregados. Pode perder a sua casa. Olha aqueles que estão desabrigados. Pode perder um filho. Quantas mães com o coração chagado e ferido que tem enterrado o filho que tanto amava. Isso tudo pode faltar. Mas o que não pode faltar no coração do homem é o amor de Deus. É esse preciosíssimo amor que não pode nunca nos faltar. E em Deus, o marido ama a esposa e é santo. Em Deus, a esposa ama o marido, ele é santo. Em Deus, os filhos amam os pais amam os filhos, e é santo. Em Deus, a gente se acorda todos os dias para trabalhar, para conseguir o nosso pão. Veja, mas nada disso pode ser a razão das nossas vidas, porque tudo um dia vai faltar. A razão da minha vida é o meu Deus, é o meu Senhor. E eles pedem a Cristo assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. É claro que a interpretação aqui não é uma interpretação estrita ao pé da letra, da sede física, da fome física, não. Aqui é uma interpretação larga, espiritual. A fome, as necessidades, essa situação louca que muitas pessoas têm, uma fome que nunca passa, que nunca se contenta com o que tem, uma sede louca que nada consegue ali saciar, sempre quer mais, e muitas vezes faz isso um modo de vida. Ou não ter sede, ou não ter fome aqui, quer dizer que Deus é o nosso tudo, e em Deus nós nos preenchemos, e em Deus nós somos felizes. É preciso que nós tomemos consciência que a nossa vida, ela não é só carnal, mas ela é também espiritual. É preciso olhar e enxergar a vida com um olhar de fé. É preciso olhar e enxergar a vida com um olhar espiritual, com um olhar lá no infinito. O meu Deus é o meu tudo. E porque Deus é o meu tudo, eu amo a todos que estão ao meu redor, que Deus me confiou, e zelo da vida que o Senhor bom Deus me deu. É nesse pensamento que nós vemos a teologia hoje de Paulo, quando, escrevendo a comunidade dos Efésios, vai dizer uma coisa tão santa aqui. Olha que coisa. Eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. A inteligência do pagão os leva para o nada. É quando a gente vê, muitas vezes, pessoas dentro da igreja com atitudes tão mesquinhas.
Por exemplo, quando chega o tempo de política, muitas pessoas esquecem que são cristãos. E dentro da própria casa, muitas vezes brigam, se comportam como pagãos. Muitas vezes colocando a inteligência no nada. Onde deveriam tomar consciência de que, acima de uma campanha política, está a minha família, está os meus, e acima da minha família está Deus. Veja, é triste quando muitas vezes a gente vê esses pensamentos pequenos que adentram no coração dos cristãos. E muitas vezes faz com que as pessoas não consigam compreender que o inteligente, o sábio, é aquele que teme a Deus. É aquele que tem um coração piedoso em Deus. É aquele que vive em meio ao mundo, que usufrui daquilo que é legítimo, que busca viver todos os dias de acordo com o Evangelho. Cai aqui, cai acolá, mas se ergue, se levanta, volta à caminhada. Mas sempre tendo consciência de que no mundo deve ser diferente. Porque, parem para pensar um pouquinho. Vejam bem. Se a gente vem à igreja, se a gente comunga a Deus, se a gente escuta a palavra, e lá fora a gente se comporta igual ou pior do que aqueles que não vêm à igreja, o que é que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus? O que é? O que é que a gente está fazendo na igreja? Se lá fora nós não somos luz, nós não somos sal. Se lá fora nós não somos identificados porque somos diferentes, porque somos de Deus. E vivemos como os pagãos. E Paulo continua. Quanto a vós católicos, não é assim que aprendestes de Cristo? Se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Aí vem aqui agora o apelo. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob os efeitos das paixões enganadoras. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Que passagem é essa aqui? Renunciando à existência passada. Não é uma vida passada não, viu? Não existe não. Porque de repente alguém pode estar pensando uma doidice meio espírita. Não é isso não. A vida passada aqui é a vida antes de Cristo. De tal modo que deve existir uma vida em nós antes dele e depois dele. Antes dele, uma vida no escuro. Depois dele, uma vida clara. Despojai-vos do homem velho, quer dizer que eu preciso muitas vezes deixar de lado muitas coisas que não agregam a minha salvação. Preciso deixar de lado muitas vezes hábitos não, né? Vícios, para poder me aproximar de Deus. Porque hábito é uma coisa boa, vício que é uma coisa errada.
Então, eu devo lutar e deixar de lado os vícios. Vocês lembram o que é que eu falo todo ano na quaresma quando começa? Quem quer viver bem a quaresma deve lutar contra um pecado. E vai ver que não é tão fácil crescer na amizade com Deus. Despojar-se do homem velho é passar por um processo de metanoia, uma mudança de mentalidade. Antes eu fazia isso porque eu não tinha encontrado Ele. Agora eu não posso fazer isso porque eu encontrei com Ele. E quem se encontrou com Ele não se comporta assim. E aí, Paulo continua. Revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, eu preciso tomar consciência que devo crescer na amizade com Cristo, de tal modo que a minha vida aqui na terra me faça chegar santamente à glória dos céus. É nesse interim que a igreja hoje, nesse final de semana, vai rezar pelos ministros ordenados, pelos ministros que entregaram a sua vida totalmente a Jesus, que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. E os fiéis têm a obrigação de rezar pela santidade dos padres, dos bispos, dos diáconos da igreja, pela santidade do Santo Padre Papa. Por quê? Porque somos nós, homens de Deus, que damos Deus a vocês. Vejam, somos nós, homens de Deus, que apesar das nossas fragilidades e limitações, no espírito de fé, trazemos Deus para vocês. E o padre e o ministro ordenado perde totalmente a razão de ser em uma comunidade se ele deixa de ser essa seta, apontando o caminho do céu para cada um de vocês. É por isso que a igreja sempre rezou pelas vocações. E a igreja vem insistindo, o Santo Padre Papa Francisco, para que o povo de Deus reze pelos ministros sagrados, para que eles permaneçam de pé na justiça e lutando todos os dias pela santidade, para ofertar Deus a vocês. Por esses dias, eu fui celebrar a missa lá na paróquia de Padre Alex, que estava aqui celebrando já que a gente viajar aqui com vocês. E por onde eu vou, eu gosto de distribuir a comunhão na boca, como aqui na paróquia, que todo mundo comunga. E aí chegou uma jovem, que eu tinha de ser piedosa, não conheço, e aí disse assim para mim: mas padre, eu achei tão bonito. Eu disse: o quê? Uma pessoa já tinha me dito que o Senhor, quando vem celebrar, não dá comunhão na mão de ninguém, só na boca. Mas o Senhor não fala, distribui assim. E eu vim para a missa, quando eu vi que era o Senhor, eu lembrei e fui observar. Aí eu queria perguntar ao Senhor uma coisa: por que o Senhor só dá comunhão na boca? Aí eu falei assim: primeiro, porque a minha missão de padre é alimentar vocês. E quando o pai tem uma criancinha ali crescendo, e muitas vezes a criança não se alimenta direito,
o pai pega e leva a comidinha na boca. É isso que o padre faz. Traz Deus para você sem esforço nenhum, ainda coloca na boca. E aí ela encheu os olhos de lágrimas, né? E disse assim: tá bom, padre, eu já entendi. Veja, um gesto tão simples, que a gente aqui já tem costume de comungar, né? Ninguém aqui tem dificuldade com isso, a nossa paróquia toda. Mas veja, é Deus que está aqui. Tome em sua boca, se alimente dele. Não é de qualquer jeito, mas tome aqui. Abra sua boca, receba Deus. Receba o nosso Senhor, se alimente dele. E a gente ali, de coração piedoso, a gente se alimenta e a gente volta para o nosso lugar. Então vejam, é importante que nós tomemos consciência e rezar pelos sacerdotes, pelos ministros ordenados, para que Deus, nosso Senhor, leve a santidade cada vez mais a mim e a todos os padres, e que o Senhor, o bom Deus, suscite dentro da igreja cada vez mais meninos que desejam ardentemente servir a Deus de um modo pleno, de um modo perfeito, de um modo santo, para unicamente fazer só uma coisa. E aqui é a grande missão do sacerdote: trazer Deus para o povo e levar o povo até Deus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude a todos para crescermos na amizade e na intimidade com Cristo, e um dia, com a graça de Deus, todos nós juntos alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.